Queridos irmãos, eu quero falar hoje sobre ouvir a voz de Deus. Como eu ouço a voz de Deus? O que eu tenho que fazer quando eu quero ouvir a Deus? Aonde eu tenho que ir a fim de ouvir a sua voz? Em um tempo que muitos arrogam falar em nome de Deus, onde pessoas, instituições, homens ou mulheres dizem falar ou dizem serem porta-vozes de Deus, onde de fato ele está falando? Porque tantos arrogam falar em nome de Deus quando estão profetizando, sonhando, tendo visões, ou nos simples dias a dias. É sempre comum ouvir: Deus falou comigo ao seu respeito. Eu tenho uma palavra para você. Então me parece que se ouve a voz de Deus em todo lugar, de todas as formas. Mas o que a Escritura tem a dizer quanto à voz de Deus? Ouvir a voz de Deus. Hebreus capítulo 1 vai nos dar uma dica, ou vai nos dar um fundamento muito sólido no tocante à voz de Deus. Verso 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele está se referindo ao antigo concerto, as formas que Deus falava, ou que Deus se manifestava. Havia teofanias, havia cristofanias, Deus enviava anjos e Deus enviava profetas, que comunicavam a mensagem de Deus ao povo através de profecias, revelações e visões. Então é assim que se ouvia a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus através de uma sarça, uma teofania. Uma sarça falava com ele, Deus usando aquele artifício para falar com Moisés. Às vezes enviava anjos, como os 2 mensageiros foram até Sodoma advertir Ló, ou através de profetas, no caso de Jeremias, quando foi até o rei Zedequias e disse: assim diz o Senhor. Outras maneiras era consultar o éfode, a estola sacerdotal, como Davi fazia, no caso quando Ziclag foi invadida. Então você tinha ali as sortes, o Urim Tumim, você tinha os sacerdotes, os profetas, as manifestações angelicais e principalmente os profetas, que falavam por sonhos, visões e revelações. Entretanto, será que nos dias de hoje é dessa forma que Deus ainda fala? Quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que rogar um sonho, uma visão, uma revelação ou uma manifestação miraculosa? Parece que muita gente acredita que o método ou meio regular de Deus falar conosco é ainda dessa forma. Mas o escritor de Hebreus diz que não. O verso 2 ele diz: mas nestes últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O escritor diz aqui que Deus foi se revelando através dessas formas e falando. E que a revelação final de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Que agora ele não fala mais por sonhos, visões, profecias, por manifestações, por anjos, por teofanias, cristofanias, mas ele fala através do seu Filho. Seu Filho é a revelação final, que se traduziu nas Escrituras. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Jesus, então, é a palavra de Deus. E quando ele vem como o último e definitivo profeta de Deus, trazendo a mensagem, a sua palavra, como revelação final, essa palavra, então, é registrada
no que fica conhecido como Antigo e Novo Testamento, ou como Bíblia, que é a biblioteca, uma coleção de 66 livros inspirados por Deus. Portanto, esta é a forma que Deus fala nos dias de hoje. Essa é a forma convencional, regular, que Deus fala conosco. É através da sua palavra. Então, quando eu quero ouvir a voz de Deus, há duas maneiras para ouvir a voz de Deus. Uma é quando eu leio as Escrituras. Quando eu leio as Escrituras, o autor está presente. Deus está falando comigo através dessa profecia, que é a sua palavra. Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e assim por diante até Apocalipse. A segunda forma de Deus falar comigo é através da pregação fiel da palavra. Quando eu ouço um sermão pregado por um pregador convertido, santo, cheio do Espírito Santo, que interpreta corretamente o texto e aplica, expõe corretamente o texto, Deus também está falando comigo através da pregação, da vera, poderosa pregação das Escrituras, principalmente se o sermão for expositivo. Nesse sentido, a maneira ordinária de ouvir a voz de Deus e o local é onde se é pregada a palavra de Deus. Aonde? Na igreja. Em que momento? No culto. Portanto, é na igreja, no culto público, diante da pregação, que eu ouço e escuto a voz de Deus, a palavra de Deus. O ministro está ali profetizando, quando está interpretando o texto e aplicando no poder do Espírito Santo. Essa é a forma convencional de Deus falar conosco. Portanto, você quer ouvir a voz de Deus? Comece a ler as Escrituras e pare de ficar sendo manipulado por falsos profetas e acreditar e basear sua vida só no que eles dizem, mas no que você está lendo, conferindo como os crentes bereanos na palavra de Deus. E segundo, vá até uma igreja bíblica, frequente uma igreja bíblica, onde o pastor, o pregador, é fiel às Escrituras e expõe o texto com fidelidade. Nessa igreja, no culto, diante do sermão, você estará ouvindo a infalível, inerrante, poderosa, divina palavra de Deus. Deus te abençoe.